Ano passado, eu recebi apenas de dividendo mensal com ações brasileiras R$ 5.000 por mês aproximadamente. E nesse vídeo, eu quero te mostrar como que você consegue ganhar R$ 1.500 por mês sem fazer nada de renda passiva com ações e um pouquinho de fundos imobiliários, mas principalmente ações. Então vem comigo. Evidente que para ganhar esse montante em ações, todo esse dinheiro em ações, você tem que ter uma carteira de ações voltada para dividendos. Empresas mais sólidas, de setores perenes, com uma boa recorrência de dividendos. O que é isso? A empresa precisa pagar dividendos com certa consistência. Não pode ser aquela empresa que paga no ano, não paga no outro, uma empresa que não tem uma data muito bem definida ou que demora demais a pagar. Então, para uma carteira que você precisa de renda mensal, você precisa ter na sua carteira empresas com uma boa recorrência de dividendos e de setores muito sólidos que não sofrem tanto com os ciclos da economia, setores mais resilientes e empresas também mais resilientes para que o dividendo em anos de vacas magras não caia tanto, porque em alguns momentos o dividendo vai cair. Estamos falando aqui de renda variável, e falar de renda variável significa que o dividendo pode cair em dados anos, mas no geral, com essas empresas, você teria uma boa previsibilidade de renda. E a primeira delas seria o Banco do Brasil, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas na minha visão pessoal, se eu fosse montar a minha carteira para receber R$ 1.500 por mês de renda mensal, eu focaria nessas ações porque faria mais sentido se o seu propósito, o seu objetivo é receber essa renda mensal com ações principalmente. Então teríamos Banco do Brasil, teríamos BB Seguridade, por quê? Banco do Brasil, um banco com uma excelente recorrência de dividendos, vou mostrar para vocês. BB Seguridade, por mais que não tenha uma super recorrência, paga 2 vezes ao ano de maneira bem rigorosa. Então você tem um dividendo semestral ali bem previsível em termos de datas. Isso aqui já te ajuda bastante. Caixa Seguridade, para ter mais uma seguradora, não só a BB Seguridade. As duas empresas no setor de seguros pagam excelentes dividendos e também de forma semestral a cada semestre. Teríamos também a Taesa. Por que a Taesa? Porque é uma empresa que tem uma recorrência excelente de dividendos. E eu não estou aqui nesse vídeo para discutir se Taesa está cara, se ela está barata. Eu estou aqui trazendo uma carteira que é focada em renda. E para o longo prazo, mesmo que Taesa esteja muito cara, olhando-se para o histórico dela, faz total sentido para uma carteira de dividendos a Taesa. E você vai entender o porquê. Teríamos ainda a Klabin, que por mais que não esteja no BEST, lá do Barsi, aquele acrônimo, banco, seguradora, saneamento, telefonia e setor energético, por mais que não esteja nesses setores, é uma empresa ultra perene, de um setor muito sustentável, de papel e celulose. Uma empresa centenária e que hoje está numa situação de distribuição de proventos bem interessantes para os próximos anos. Teríamos ainda a Copasa no setor de saneamento, já o setor de telefonia ficaria de fora. É um setor que as empresas que nós temos hoje na bolsa pagam dividendos com uma má consistência, não são empresas que vêm crescendo suficientemente para você ter dividendo crescente. Não basta você ganhar R$ 1.500 hoje por mês de dividendos, isso se perpetuar por 5 anos e a empresa não conseguir reajustar esse dividendo. Você sabe que a inflação come o seu poder de compra, você perde poder de compra no supermercado, nos serviços da sua vida cotidiana. Se esse dividendo não for reajustado, ficar estático, de nada adianta fazer isso. Então aqui eu peguei empresas que têm a capacidade de ir reajustando muito bem os seus dividendos, fazendo eles crescerem pelo menos de acordo com a inflação oficial. Não estou aqui para discutir a inflação verdadeira ou outras discussões a mais. A inflação oficial, pelo menos isso o dividendo tem que te proporcionar. E por último, um único fundo imobiliário, HGLG11. E por que um único fundo imobiliário? Porque você não precisa de vários. E aqui eu peguei o fundo que eu considero um dos mais seguros do nosso mercado de fundos imobiliários, muito seguro, com uma excelente previsibilidade de renda e seria suficiente para uma única finalidade, que é suprir a falta de determinados meses em que as empresas da sua carteira não vão pagar dividendos. Então ele vai funcionar de uma maneira subsidiária para subsidiar essa sua carteira de ações de dividendos. Por quê? Por mais que seja possível, teoricamente, você receber dividendos todos os meses só
com ações não é nada recomendável. Sabe por quê? Porque você teria que inserir de forma forçada algumas ações que você não teria na sua carteira. Por exemplo, hoje em dia, a JHSF3 é uma empresa do setor imobiliário que está pagando dividendos mensais, mas talvez você não queira inserir o setor imobiliário na sua carteira. E aí você teria que forçar a inserção de JHSF3 somente para você ter uma carteira de dividendos mensal com ações. E eu não sou adepto disso, pois faz com que você fique preso à ideia de dividendo mensal com ações, fazendo você fazer más escolhas ou escolhas que você não faria se não fosse por isso. E aí o dividendo mensal, se você precisa do dividendo mensal, por isso eu coloquei um fundo imobiliário, ele vai te suprir nesse sentido e é um excelente fundo imobiliário. Então, você estaria unindo o melhor dos dois mundos aqui, escolhendo a sua carteira de ações, aquelas que você realmente quer ter na sua carteira, e um fundo imobiliário bacaninha ali, para fazer essa supressão de omissão, subsidiar essa carteira de ações. E aí, vamos com calma, não se assuste com esses números na tela. Você vai entender o passo a passo aqui, não é tão difícil, vai ficar tudo bem claro para vocês. Então, fica aqui comigo, não sai desse vídeo ainda. A sua carteira então ficaria assim: Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Taesa, Klabin, Copasa e HGLG. Aqui eu coloquei os meses até dezembro. E aí, olha só que interessante. Eu fui colocando mais ou menos o dividendo por ação ou por cota, no caso dos fundos imobiliários, que você teria em cada um dos meses do ano. Então, em Banco do Brasil, você teria mais ou menos 60 centavos em março, mais ou menos 60 centavos em junho, agosto, setembro e dezembro. Sabe por que eu coloquei apenas nesses meses? Porque são nesses meses que o Banco do Brasil vai pagar dividendos, totalizando um dividendo por ação de R$ 3,00 no ano. E aí você poderia estar se perguntando: Luan, como que você chegou nesse número? É possível chegar nesse número? Sim, eu vou te mostrar o passo a passo aqui. Primeiro, o que eu fiz? Eu fui lá no site de Relações com Investidores do Banco do Brasil, fui lá em Fatos Relevantes. Você já sabe fazer isso, é só você digitar ali no seu buscador Banco do Brasil, RI, fatos relevantes. Peguei esse fato relevante aqui, que traz o cronograma de pagamentos do Banco do Brasil. E aí você só vai olhar para esse ladinho aqui, data de pagamento. E aí você tem um pagamento em março, junho, agosto, setembro e dezembro, que são justamente os meses que eu coloquei na nossa planilha. Então, em alguns meses, Banco do Brasil não vai pagar. E está tudo bem, é assim que funciona com ações. Então, as datas você já pegou. Agora, como que eu cheguei naquele valor de R$ 3,00 no ano por cada ação que você tem de Banco do Brasil e aquele fracionamento de 60 centavos por cada mês de pagamento que eu trouxe aqui? Isso aqui é dado oficial do Banco do Brasil, não estou inventando nada. E aí o que eu fiz? Eu peguei um outro fato relevante, você vai encontrar tudo lá no site de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Fato relevante do dia 8 de fevereiro, em que o banco trouxe as suas projeções. E aqui você tem o que importa para nós agora. Projeção de lucro líquido, porque é daqui que parte o dividendo, do lucro líquido, no caso do Banco do Brasil, entre 37 a 40 bilhões de reais. Sendo que no ano passado, a projeção do Banco do Brasil foi cumprida e ficou mais ou menos no meio do caminho. Ficou ali entre essas duas bandas que o banco coloca. Por isso que eu prefiro ficar no meio termo ali, como aconteceu no ano anterior. Então poderíamos projetar um lucro de Banco do Brasil de 38 bi e meio. Ora, fica entre 37 e 40 bilhões, então 38 bi e meio. E aí o que você tem que fazer na prática? Você vai pegar esses 38 bilhões de reais e dividir pelo atual número de ações do Banco do Brasil. Lembrando que tivemos um recente desdobramento, em que o número de ações do Banco do Brasil foi dobrado pelo próprio banco. Mas isso você já sabe se você acompanha aqui o canal. E aí, voltando aqui no Investidor 10, onde você tem o número de ações do Banco do Brasil, você pode clicar aqui em Empresa, ele vai te direcionar aqui para baixo, onde tem o atual número de ações do Banco do Brasil, 5 bilhões e 700 milhões de papéis. Então, o que eu faço aqui só para a gente simplificar? Eu vou pegar 38 bi e meio, eu vou falar como se fosse 38.500, e aí comparativamente eu só vou dividir por 5.730 para simplificar, senão ficam muitos zeros aqui para a gente ficar colocando. Chegamos a mais ou menos 6,71 por ação. Então esse aqui seria o quê? O lucro líquido, que cada ação de Banco do Brasil deve produzir provavelmente nesse ano de 2024.
Tranquilo? Agora que a gente chegou no famoso LPA, lucro por ação, a gente tem que chegar no DPA, dividendo por ação. Porque o que importa para nós aqui é o dividendo. A gente está pensando no dividendo. A gente quer uma renda passiva sem trabalhar de R$ 1.500 por mês com ações. E aí, como que eu acho o dividendo por ação aqui? Basta eu multiplicar pelo índice payout, que é justamente aquele percentual que sai do lucro por ação e vai para os acionistas na forma de dividendos. Dividendos e juros sobre capital próprio. A gente fala dividendo assim de uma maneira geral, mas aí você já subentende que a gente está falando de dividendo no geral, tá bom? Abrangendo também os juros sobre capital próprio. Então eu vou multiplicar por 0,45, que é a mesma coisa que 45%. Então eu teria o quê? 3,2 por ação. Eu vou arredondar um pouquinho para baixo, sempre sendo conservador, R$ 3,00 por ação. É assim, então, que eu cheguei aqui em mais ou menos 60 centavos em cada um desses meses que o próprio Banco do Brasil já nos prometeu que irá pagar dividendo. Ah, Luan, mas ficou mais um ponto aí que não foi esclarecido até agora. O dividendo ele vai ser fixo de 60 centavos por ação em cada um desses meses? Não. Isso não é verdade. E eu vou mostrar aqui para vocês. Você pode vir aqui no Investidor 10, na parte de dividendos, e você vai notar que os dividendos que são pagos, eles não são fixos. Tem valores picadinhos aqui, 30 centavos aqui, 17 centavos aqui, 34 centavos aqui. Mas é justamente por conta dessa imprevisibilidade de qual será o tamanho do dividendo que será pago em um trimestre ou outro, que é melhor a gente fazer uma média. A gente precisa da média, porque o que importa no final das contas é o valor total no ano. E aí você faz uma média de acordo com os meses em que haverá o pagamento. É por isso que eu simplesmente somei todos esses dados aqui, os 60 centavos por ação em cada um desses meses, que vai dar aqui os R$ 3,00 por ação de dividendo. É isso que importa na prática. E eu fiz isso com todas as demais ações, que eu vou mostrar agora na sequência. BB Seguridade. Também no site de Relações com Investidores, eu posso vir aqui simplesmente em Serviços aos Acionistas, clicar em Dividendos e Recompras, e aqui eu tenho os dados dos dividendos que são pagos. E veja quando ocorre o pagamento, fevereiro e agosto. E aí você vai notar na nossa planilha que eu coloquei pagamento fevereiro e agosto. Quanto ao valor, o valor nunca vai ser o mesmo. Veja que teve um pagamento de 1,87 aqui, outro de 1,60, outro aqui atrás de 1,3. O último pagamento de fevereiro de 2024 foi de 1,26. E aí você vai reparar que esse pagamento é inconstante. Você vai notar isso. E aí veja que o dividendo caiu para 1,26. Se nós partimos do pressuposto de que o segundo dividendo que será pago será maior, será superior ao primeiro, nós chegaríamos a R$ 2,60 por ação. É o que você deve provavelmente receber de dividendo por ação em BB Seguridade. Com Caixa Seguridade, também aqui no site de Relação com Investidores, histórico dos dividendos. Veja que tivemos um pagamento em novembro e outro em maio, por isso colocamos um pagamento em maio e outro em novembro. Note que eu coloquei 55 centavos aproximadamente em cada pagamento, por ação, totalizando 1,10. E por que eu fiz isso, se aqui está 50 centavos? Aqui eu estou olhando para 2023. Acontece que a Caixa Seguridade já publicou aqui um aviso aos acionistas. Essa publicação ocorreu no dia 25 de abril, como você pode perceber aqui, e atualizou para 56 centavos. Eu coloquei até um pouquinho para baixo. 8 de maio pagamento. Então, maio e novembro, pagamento de Caixa Seguridade. 1,10 por ação, aproximadamente é o que você pode esperar. Seguindo com a Taesa, esqueça esse dividend yield baixo. Você pode se assustar, nossa, 6,36%. Valor da poupança hoje não é bem assim. Como eu falei para vocês, você precisa olhar para o histórico da empresa. Cuidado com o curtíssimo prazo, ou que aconteceu só nos últimos 12 meses, ou com muitas especulações. Foque nos números que já foram concretizados pela empresa. Isso que mais importa. E quando a gente olha, de novo aqui no site de Relações com Investidores, informações financeiras, remuneração aos acionistas, então você pode ter no site de Relações com Investidores o termo remuneração aos acionistas, dividendos, dividendos em recompras, política de remuneração, coisas do tipo. E aí você vai ter esse dado histórico aqui. A Taesa ainda te traz o dividend yield histórico dela. E o que você vai notar aqui? 2009, 9,5% ao ano. 2010 caiu um monte para 4%. Então não fique assustado ou assustada que caiu ali dos últimos 12 meses para 7, 6%. Já caiu para 4%. 2011, 12, 7,8%. 12, 15, 13 e assim sucessivamente. Chegou a 6 em 2019. E aí,
se você simplesmente jogar numa planilha todos esses números e fizer uma média aritmética, você vai chegar a mais de 10% de dividend yield. Ou seja, a Taesa remunerou historicamente e vem remunerando a uma taxa de mais de 10% ao ano. Então não podemos ignorar todo esse histórico. É muito relevante para a nossa carteira de renda mensal. E aí note os meses em que Taesa costuma pagar: maio, janeiro, dezembro e agosto. Maio, janeiro, dezembro e agosto. É por isso que eu coloquei aqui janeiro, maio, agosto e dezembro. E aí, como que eu cheguei nesses 72 centavos por cada período de pagamento, totalizando 2,88? É que a Taesa, em 2023, pagou 2,91. E nesse curto prazo, a Taesa deve manter os dividendos apenas, não crescer, porque ela está com uma dívida mais alta nesse curto prazo, ela precisa, para os próximos anos, conseguir novas concessões, então ela deve apenas manter o dividendo, ficando próximo de R$ 2,90, R$ 2,50 até R$ 3,00. Fiquei ali mais ou menos em 2,80 e poucos, que é mais ou menos o que deve ser pago. Então, você deve esperar isso de Taesa. Até porque ela já pagou para esse ano, ainda vai pagar um em maio, que já está aqui com a data para ser feito o pagamento, 1,13 mais 66. Então já pagou aqui 1,79 na prática. Para chegar mais 1,10, 1,20 até os R$ 3,00 não é muito difícil de acontecer. Ainda eu coloquei a Klabin, como eu falei para vocês, e a Klabin você ainda pode questionar ainda mais, só que tem alguns detalhes que você não deveria ignorar. Primeiro, que a Klabin, nesses últimos 2 anos, vem pagando dividendos de maneira muito consistente. Veja o que aconteceu em 2023. Pagou em fevereiro, maio, agosto, novembro. Veja o que já está acontecendo em 2024. Pagou em fevereiro e maio. Repetiu a cronologia. Isso é muito legal, dá muita previsibilidade. Vou voltar um pouquinho aqui. 2022, pagou em fevereiro, maio, agosto, novembro. Olha a previsibilidade. Sendo assim, podemos esperar dividendos nesses momentos. Fevereiro, maio, agosto e novembro. Quanto ao valor do dividendo, ano passado pagou 27 centavos, 2022 pagou 30 centavos. E a tendência é que esse dividendo cresça até acima de 30 centavos. Sabe por quê? Primeiro, indo aqui para um fato relevante da Klabin, ela publicou no dia 7 de fevereiro de 2024 uma informação muito importante, que é uma informação da própria empresa, de que ela vai ter um EBITDA incremental, já explico o que é isso, de aproximadamente 3 bilhões de reais até o ano de 2027. Daqui 3 anos. O que ela está dizendo? Que até 2027 ela vai gerar mais 3 bilhões de reais de caixa. É uma geração muito relevante. Sabe por quê? Porque voltando aqui no Investidor 10, clicando em contábil, eu vou ver qual foi o EBITDA da Klabin. E o EBITDA nada mais é que uma sigla em inglês para dizer o seguinte: o lucro da empresa antes de descontar impostos, tá? Antes de eu tirar o imposto de renda e a contribuição social que as empresas pagam sobre o lucro líquido, e também antes de tirar os juros que essa empresa paga das suas dívidas. E também a depreciação e amortização, só que a depreciação e amortização não afetam o caixa da empresa, mas também é o lucro antes de tirar isso. Mas basicamente isso, para resumir, é o lucro antes de você tirar os juros da dívida e também o imposto de renda que a empresa paga. E aí, quando você vem aqui para a Klabin, o EBITDA dela em 2023 foi de 6 bilhões. 6 bilhões. Então, ela adicionar mais 3 bilhões é uma adição muito grande. 3 bilhões a mais significa 50% do EBITDA gerado em 2023. É algo muito relevante. E aí, o que acontece? Olha só o que a Klabin traz ali no seu perguntas frequentes, na abinha de perguntas frequentes. Nota aqui, ela fala que é uma prática da nossa empresa pagar dividendos em forma de 20% do EBITDA. Então, basicamente, a empresa está dizendo o seguinte: se o EBITDA crescer, a gente vai pagar mais dividendos. Se o EBITDA cair, a gente vai pagar menos dividendos. E o EBITDA vai crescer, podendo chegar então a uns 9 bilhões de reais. 6 mais 3 que ela está falando. E quando que na história da Klabin a gente chegou a 9 bilhões? 2022 chegou a 8. E em 2022, quanto que ela pagou? Ela pagou 30 centavos. Então ela deve pagar tranquilamente mais de 30 centavos. Tranquilamente mais de 30 centavos nos próximos anos. É por isso que na nossa planilha nós colocamos apenas 30 centavos. Que seria 7 centavos aqui, outro em maio, outro em agosto e outro em novembro. E tem outro detalhe ainda muito importante aqui com a Klabin. Quando eu vou lá nas demonstrações contábeis da empresa, lá em Central de Resultados, eu vou pegar um documento chamado Demonstrações dos Fluxos de Caixas. E aqui dentro você vai notar o seguinte, comparando já
os anos de 2023 e 2022. Que o quanto a empresa gasta com investimento, fluxo de caixa de investimento, vem caindo. 2022, 6,3 bilhões de reais. 2023, 4,1 bilhões de reais, e isso deve continuar caindo. E o que isso significa para você? Que, além dela crescer o EBITDA nos próximos anos, ela deve investir menos. E investir menos significa que vai sobrar mais dinheiro para ir para quem? Para você, acionista eventual de Klabin, e assim você recebe mais dividendos. Essa que é a lógica. Então a empresa está num ciclo agora de menores investimentos, fazendo com que ela tenha que distribuir dividendos. É isso que acontece. E ainda temos a Copasa, fechando aqui as empresas da nossa carteira aqui focada em renda. E a Copasa, ela deve pagar em maio, agosto e novembro. Basta olhar aqui para o histórico dela. Aqui embaixo, você vai notar que ela pagou em agosto, novembro, maio. Olha maio aqui. Então esses são os meses que você deve esperar em Copasa, sendo que pagamento de maio já está aqui, agosto já está aqui também. A empresa pagou 2,89 no ano passado. Já pagou até agora, nesse ano de 2024, 1,66. E aqui eu apenas mantive a projeção do ano anterior, 2,88, sendo mais ou menos 96 centavos por ação em cada um dos momentos de pagamento. Por fim, HGLG11, para fazer o quê? Suprir meses em que você ou vai receber muito pouco dividendo ou nenhum dividendo. Por exemplo, janeiro, você só receberia um de Taesa. Fevereiro, um de Klabin e outro de BB Seguridade. Março, você só receberia de Banco do Brasil. Abril, você só vai receber do HGLG, assim como outubro. Note o que acontece, mas tem meses aqui, bem fora da curva, como maio e agosto, que você recebe praticamente de todos os ativos da sua carteira, com exceção aqui, por exemplo, em agosto, de Caixa de Seguridade. Olha só que legal. Você vai aprendendo a lidar com a volatilidade, tendo ali o HGLG como subsídio, como eu falei para vocês. E o HGLG tem uma boa liquidez, acaba não sendo o fundo mais barato que existe, mas estamos pensando aqui em segurança e previsibilidade. E quando a gente olha para os dividendos pagos, ele paga 1,10 por cota, todos os meses, 1,10, 1,10, 1,10, e aí tem dados momentos, que é um na metade do ano e outro no final do ano, que ele vai te pagar um dividendo por cota maior. Esse aqui, de junho de 2023, foi de 1,50. Devemos esperar mais ou menos isso em junho de 2024 e dezembro de 2024. Por isso que quando você volta aqui para a planilha, 1,10, 1,10, 1,50. 1,10, 1,10, 1,50. Totalizando R$14 por cota. É muito? Olha, quando eu mudo de mensal para anual, ele já pagou R$16,50 em 2022, pagou quase R$14 em 2021 e 2023 R$13,60. Só seria um pequeno crescimento em relação a 2023, R$14. E aí, pessoal, depois que você já montou tudo isso aqui eu vou disponibilizar para os membros do canal. Se você quiser ser membro e ter acesso a diversos conteúdos exclusivos, só clicar no botão aqui embaixo. Eu puxo um pouquinho aqui a planilha para a gente ir finalizando. Eu não vou te trazer apenas um negocinho pronto, mastigadinho. Tá mastigado aqui, mas eu quero te mostrar o passo a passo. Você precisa entender o que você está vendo aqui. Até para que, se você quiser montar a sua própria carteira, você saiba o que fazer. E aí, o que eu coloquei aqui? O dividendo por ação por cota total, né? Já falamos sobre isso. E aí eu tenho aqui, gente, do ladinho, o alvo. O que é o alvo? É mais ou menos o valor que você precisa receber ao ano de cada um dos seus ativos, que seria, nesse caso, quase R$2.600, aproximadamente R$2.600. Por quê? Vou explicar. Veja que o total aqui é 18.200. Deixa eu pegar R$18.000 e dividir por 12. Quanto que dá? R$1.500. Nós não queremos R$1.500 por mês? É isso que a gente quer aqui. Só que a gente tem uma carteira com 7 ativos. Então, cada ativo tem que te dar pelo menos R$2.600 para que no total você receba no ano R$18.000 ou R$1.500 por mês. E aí, o que eu fiz? Basta você pegar 18.000 e dividir pelo número de ativos que você tem na carteira. Quase 2.600. Arredondamos aqui para o número ficar mais tranquilo. E aí, chegamos aqui na quantidade de ações, que nada mais é que o quê? O valor que eu preciso ter de dividendo naquele ativo, dividido pelo dividendo por ação. E aí eu chego na quantidade. Então eu precisaria o quê? De Banco do Brasil aqui, 866 ações. BB Seguridade, 1.000 ações. Caixa Seguridade, 2.363 ações. E assim sucessivamente. E aqui, 185 cotas. Por quê? Porque uma cota custa R$ 165,90 de HGLG. Aqui estão os preços dos ativos conforme
a última cotação que eu peguei. E aqui o investimento total. O que é o investimento total? Só multipliquei o preço pela quantidade de ações. Então eu chegaria a quase 24 mil reais de Banco do Brasil, que seria o menor investimento de todos, com exceção aqui de baixo da Copasa. A Copasa realmente pagaria um valor excepcional. Então, Copasa e Banco do Brasil seriam os vencedores aqui. O pior investimento seria o de Klabin, mas nunca se esqueça da importância da diversificação e também do fato de que Klabin deve crescer o seu dividendo. Mas veja que nada do que está aqui passou de 40 mil reais. Ficou entre 20 a 30 mil e beirando 40 mil só em Klabin e aqui também em Caixa Seguridade, porque Caixa Seguridade subiu muito. Mas o total, quase 215 mil reais você teria que investir. Então hoje, seguindo esse passo a passo, tendo 215 mil reais, investindo nessas empresas, nesses preços, claro que quem pegou lá atrás pegou preços bem melhores, você garantiria mais de 18 mil reais no ano, o que te daria uma rentabilidade de 8,5%, porque basta eu pegar os 18 mil e dividir pelo total investido, eu chego no percentual de dividend yield on cost, que seria 8,5%. Não é um dividend yield on cost ruim, é um dividend yield on cost bom, 8,5%. E eu vou te mostrar o porquê comparando com a renda fixa, que muita gente gosta de comparar. Mas antes, só note aqui que vai ter um mês que você vai receber só o dividendo do HGLG, R$ 204, muito pouco. Mas em agosto você receberá aqui, ó, quase 4.200, assim como maio 3.600. Você queria só 1.500. Aqui você recebe mais que o dobro nesses meses. Então você precisa ter gestão do seu caixa. Pensa o seguinte, se eu quero R$ 1.500 por mês, não é porque eu recebi tudo isso em maio que eu vou usar os 3.600 em maio. Tampouco usar os 4.200 em agosto, porque senão em outubro, como é que eu vou fazer para viver? Você provavelmente quer viver com esses R$ 1.500. Não vai dar, você precisa gerir bem o seu caixa. Então se limite aos 1.500. Em abril aqui também você só vai receber esses 204. Então tome esse cuidado, faça essa gestão, esse controle. E de novo, eu não gosto de forçar a inclusão de ações porque eu quero ter dividendos todos os meses com ações. Sendo que muitas vezes eu teria que investir até mais dinheiro para obter essa mesma rentabilidade. E 8,5% ao ano não é ruim, como eu já citei para vocês. Sabe por quê? Porque vindo aqui para o site do Tesouro Direto, clicando aqui em títulos, preços e taxas, a gente tem o título mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Selic, que eu vou receber a taxa da Selic mais um ajuzinho aqui. A Selic. Quanto que está a Selic hoje? Alô, a Selic está em 10,75, maior do que esses 8,5. Mas não é bem assim, porque quando você investe no Tesouro Selic, você paga no mínimo 15% de imposto de renda, mais 0,2% ao ano de taxa de custódia da B3. A B3 é a taxinha da B3. Então você paga na prática no mínimo 15,2%, ok? Na melhor das hipóteses, então 15% vai para o ralo, vai para o governo. Então, a taxa líquida não seria esses 10,75% que você olha na tela. Além disso, nós não podemos usar essa taxa como previsão dos nossos ganhos futuros, mas sim a taxa que está prevista pelo próprio Banco Central no relatório Focus. E o que o relatório Focus diz para a gente? Que a gente vai chegar a 9,5% ao final de 2024. Então eu tenho que partir do pressuposto de que eu serei remunerado com a renda fixa em 9,5% de taxa bruta. E aí vamos supor o seguinte, que eu tenho lá a minha reserva de emergência, que está no Tesouro Selic eventualmente. Então eu tenho que ter R$ 1.500, que é o valor que eu quero de renda passiva, vezes 6 meses de custo. Então eu tenho que ter pelo menos R$ 9.000 na minha reserva de emergência para depois montar essa carteira de R$ 215 mil, que vai me render R$ 1.500 por mês de renda passiva. E aí, supondo de novo que esses 9 mil estejam no Tesouro Selic. Quanto que eu vou receber de juros, que vai acabar complementando a sua renda? 9 mil vezes 9,5%? Não, vou apagar isso aqui. Primeiro, deixa eu achar a taxa líquida que eu vou receber. 9,5% vezes 85%, porque eu estou tirando 15. Então é 9,5 vezes 0,85. Eu chego a 8%. Então é isso aqui que você deve esperar na renda fixa, 8% ao ano. E aí, R$ 9.000 vezes 8%, que é 0,08, você vai ganhar R$ 720 por ano na sua reserva de emergência se estiver no Tesouro Selic. Eu divido por 12, dá R$ 60 por mês. Então note que com a sua carteira de ações e um pouco de fundo imobiliário, você vai receber 8,5% ao ano já líquido. Então você ganha da renda fixa só no dividendo, fora o potencial de valorização dessas ações, que, com exceção da Taesa,
poderia estar um pouco cara e até caso de seguridade. Mas no longo prazo, boas empresas, desde que não estejam extremamente supervalorizadas, e não é o caso dessas empresas, porque elas são empresas de dividendos, dificilmente uma empresa de dividendos estará supervalorizada como uma empresa de tecnologia, você deve ter as ações se valorizando a uma taxa interessante. E aí você recebe esse dividendo e ainda tem uma valorização das ações, que pelo menos deve seguir o IPCA, salvo de novo se a ação estiver extremamente supervalorizada ou a empresa declinar. Mas essas empresas que eu trouxe aqui, dificilmente você vai ter uma deterioração dos fundamentos delas, porque são empresas já provadas no tempo, super previsíveis, já comentamos, empresas bem perenes. E de novo, essa planilha vai ficar para os membros, lembrando que no dia 31 de maio vai encerrar o prazo para a declaração do imposto de renda. E você, investidor de bolsa de valores, não pode perder esse prazo, você pode ter o seu CPF bloqueado. E eu sei que é complicado fazer essa declaração muitas vezes, e aí que entra o aplicativo da Grana. O aplicativo é gratuito, já baixa, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E esse aplicativo, na sua versão paga, no plano Mais Grana, vai fazer com que você declare o imposto de renda na versão pré-preenchida em menos de 5 minutos. Sim, em menos de 5 minutos você vai conseguir fazer a declaração de bolsa das suas ações, dos seus fundos imobiliários, com tranquilidade e segurança. Segurança porque a própria B3 indica esse aplicativo. Então, já baixe a versão gratuita para você ir testando e teste o plano pago se fizer sentido para você para resolver o problema da bolsa de valores e imposto de renda. E já comenta aqui embaixo como hoje está a sua carteira, o que você acrescentaria nessa carteira aqui, nossa. E se esse vídeo te ajudou, clica aí embaixo no botão de gostei que aí o YouTube vai recomendar para mais pessoas e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles aprendam a montar uma carteira de dividendos na prática e a receber renda mensal passiva dessa maneira. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!